Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos começar esse dia de ressurreição orando, declarando a nossa vitória, declarando que o nosso Senhor é o Cristo ressurreto. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mais uma vez, Senhor, estamos juntos com a sua igreja. Amém. Ó Senhor, longe, mas perto, Senhor, Amém. porque nós somos um só Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. nós queremos declarar a tua vitória. Amém. Ó, o Senhor morreu. Sim. E o Senhor ressuscitou. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor venceu aquele que tem o poder da morte. Amém. Nada pode nos barrar mais. Nem doença. Sim. Nada pode nos separar do teu amor. Amém. Nem mesmo essa pandemia. Amém. Nem qualquer outra situação da nossa vida. Porque o Senhor morreu e ressurgiu. Amém. E hoje o Senhor habita em nós. Não precisamos ter mais medo. Estamos bem seguros, Senhor. O Senhor nos colocou no teu corpo, na tua igreja. Amém. Somos a tua noiva. Amém. Aleluia. Estamos esperando a tua volta. Ó, ser glorificado contigo. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos avançar hoje. Ontem Deus falou forte para nós. Deus espera que a sua igreja seja uma referência. Deus espera que a sua igreja seja uma referência nessa terra. Que a sua igreja esteja fortalecida, enraizada, como diz Timóteo, coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por isso. Ó Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós queremos ruminar um pouco, falar um pouco do que Deus nos falou nesses dias. Ele mostrou para nós, vou pegar um relógio aqui, irmãos, só para não perder o nosso horário, né? Ó Senhor Jesus. Realmente nós queremos mostrar um pouco para os irmãos que nesses últimos dias Deus tem falado uma palavra profética muito clara e muito forte para nós. E uma frase que deve estar impactando os irmãos também é que nós já entramos na era do Apocalipse. Nós já vimos isso semana passada e o falar profético nessa semana ele continuou com esse tom, irmãos, que nós já estamos no início de Apocalipse. As profecias já estão se cumprindo. Uma delas nós já estamos vivendo, não só nós, mas toda a humanidade. Mas o principal, irmãos, é que os irmãos, os profetas de Deus, o apóstolo, eles estão com muita intimidade com Deus e já viram que a aurora já começou. Amém. Já viu, irmãos, que a volta do Senhor, que a estrela da manhã já está nascendo. Está visível. A obra, a volta do Senhor já é iminente. Isso está acontecendo de maneira muito clara. Amém. E nós precisamos entender isso, irmãos. E queimar com isso. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor. Amém. A última mensagem do Pedro mostrando as coisas que em breve devem acontecer. A última mensagem na quinta-feira, os irmãos que conseguiram assistir a live, ele reforçou esse encargo. E na sexta-feira, agora, recente, Deus usou Esdras para nos alinhar, para mostrar o poder desse evangelho. Que o evangelho de Paulo não é letra, mas é uma pessoa viva. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e o irmão usou Salmo 2, eu não vou nem ler. Vou ler o 2 só, o 2, vamos lá, para o tempo. O Salmo 2 é uma profecia, irmãos. Quem achava que Salmo era um livro só de hinos, de louvor, de adoração, mas ele é cheio de profecia, ele fala da volta do Senhor. E logo em Salmo 2 mostra o que está acontecendo com o mundo hoje. As nações, as pessoas, uma ideologia forte de tirar o crédito da palavra de Deus, de tirar a base, a referência nossa, que é a fé, e colocar em descrédito.
Então aqui em Salmo 2 já diz assim, a profecia fala assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Isso foi escrito em Salmo, irmão, a profecia do que ia acontecer. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: quem é o ungido do Senhor? Já é uma profecia da vinda de Cristo. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ó Senhor Jesus, olha só, irmãos. Então aqui já mostra que o sentimento do mundo, que o mundo, irmãos, o mundo jaz do maligno, 1 João 5,19, e ele não ajuda, ele não é um com o Senhor. E aqui em Salmo 2 já está profetizado que isso ia ocorrer de uma maneira mais intensa. Os governantes querem sacudir, querem ficar longe, não querem referência, não querem a palavra de Deus, não querem a lei de Deus, não querem seguir os mandamentos de Deus, querem ficar livres para fazer a vontade da carne, dos pensamentos, as ideologias, fazer o que quer. Irmãos, até nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo hoje, de saúde pública, de pessoas morrendo, nós vemos os políticos brigando, os governantes brigando, querendo fazer política no meio dessa pandemia toda, batendo cabeça, cada um fala uma coisa, os médicos perdidos, a ciência sem saber o que está ocorrendo. Irmãos, essa profecia já está se cumprindo, está virando um caos, ninguém quer Deus como sua referência. Mas, aqui também profetiza o que ia acontecer com o Senhor, que é o versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, irmãos, é a ressurreição de Jesus. Ele foi gerado na ressurreição como Filho de Deus, na sua humanidade. Então aqui está mostrando que esse salmo já está mostrando o que ia ocorrer nos finais dos tempos, o que ia ocorrer com a vinda de Jesus, a encarnação do Senhor, e depois mostra ainda que ele colocaria todas as coisas debaixo dos pés do Senhor, que é o Salmo 110. O Salmo 110, queria pular de ler, porque nós estamos lendo muito ele, mas não tem jeito. O Salmo 110 mostra o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor. Olha só, irmãos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Aleluia! O nosso Senhor Jesus, na ressurreição, está sentado à direita do Pai. Ele está no trono, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui, o Senhor está lá no trono, aguardando que todos os inimigos dele, o principado, a potestade do ar, Satanás, os anjos caídos, os demônios, todos aqueles que se voltam contra Deus, sejam colocados debaixo dos pés do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. E isso está ocorrendo. E quem que vai fazer esse trabalho para Deus? Aí tem a profecia do Salmo 110. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder. Amém. Dizendo, domina entre teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. Irmãos, é aqui que começa a falar essa profecia da aurora. Qual que é o milagre? Qual que é o cumprimento dessa profecia? Deus vai criar, vai gerar os vencedores na vida da igreja, os vencedores no meio do povo de Deus. E essas pessoas que estavam aí desanimadas, apagadas, numa vida cristã de mornidão, levando a vida da igreja, reunindo, indo nas reuniões, mas sem reação, sem entusiasmo, sem alegria do Espírito, esse viver morno, Deus vai fazer um milagre, irmãos. Ele vai mudar a nossa condição. Ele vai mudar o nosso estado. Olha só, você talvez até hoje ainda está assistindo tudo isso, até com um pouco de medo que está ocorrendo no mundo. Irmãos, tem muito mais situações que vão ocorrer. Nós sabemos disso. Mas Deus, olha só, vai gerar um milagre na sua vida. Qual que é? O povo de Deus vai se apresentar voluntariamente. O que é isso, irmãos? Você vai ter um desejo de consagrar, de se entregar,
de ler a palavra, de orar, de viver a vida da igreja, Amém. de pregar o evangelho, de apressar a volta do Senhor. Você vai começar a negar mais a vida da alma, você vai abrir mão dos pecados, mão dos desejos. Voluntariamente você vai dedicar um tempo maior da sua vida para Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar. Eu quero fazer parte do milagre da aurora. Eu quero fazer parte desse povo que vai se consagrar voluntariamente. Seja você o primeiro na sua casa, seja você no seu trabalho. Você é o povo, faz parte desse povo do milagre. Você vai se entregar totalmente ao Senhor. Irmãos, e nessa volta iminente do Senhor, que já está ocorrendo, irmão, está perto, o Espírito está 7 vezes intensificado. Tem um poder total, a força total desse Espírito está conosco. Por isso nós podemos consagrar, nos entregar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, esse milagre está ocorrendo, vai ocorrer na nossa vida. Amém. E quando a gente entra em Apocalipse, nós falamos que já está acontecendo, no Apocalipse capítulo 1, olha o que diz Apocalipse capítulo 1. É impressionante. Apocalipse capítulo 1, o versículo... Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos invocar, irmãos? Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1. Fala que Deus deu uma visão para João. E aí, ele fala assim, ó, o capítulo 1, vamos ler logo o versículo 9 para acelerar. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, aleluia, o dia da ressurreição, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. Irmão, nesse dia que ele ganhou essa visão, ele se achou em espírito, no dia do Senhor, esse João, que é apóstolo, que é irmão, olha só, irmão, não tem preocupação com posição. Ele considerava um apóstolo, ele era um apóstolo, mas ele era irmão e ele era companheiro na tribulação. Isso tudo produziu, ia levar ele para o reino, vai nos levar para o reino. Ele é companheiro na perseverança. Ele, irmão, achou-se espírito e ouviu uma voz por detrás dele. Aí o versículo 11 fala assim, 12. Fala assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí o 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Olha só, irmãos. Quando ele voltou para ver quem falava com ele, na hora que ele olhou, quem que ele viu? Ele viu quem falava com ele. E além dele ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro. E mais, no meio dos candeeiros, olha o que ele viu. Um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura no peito, com uma cinta de ouro. Irmão, o que significa isso? Quando João, a primeira visão, a revelação que ele viu no Apocalipse, na hora que ele olhou, ele viu o Senhor como sumo sacerdote, como filho do homem, com a humanidade elevada, com a humanidade ressurreta, com a humanidade tomada da divindade, andando, irmão, no meio dos candeeiros. Os candeeiros, nós sabemos, são as 7 igrejas, que representam todo o viver da igreja, desde quando ela foi gerada até a volta do Senhor. Irmãos, hoje, Deus, em Cristo, esse sumo sacerdote, ele está andando no meio do candeeiro de ouro, para não deixar ele apagar, irmãos. Nós estamos na maior trevas, vai alta noite, como diz Romanos 13, e vem chegando o dia. Nós estamos numa trevas terrível, irmão. E aí, está começando o Senhor voltar, a aurora, começando a chegar, mas está de noite, está escuro ainda. E aí, o Senhor está no nosso meio, cuidando da igreja, irmãos, como sumo sacerdote. Mas qual que é o nome, qual que é o título dele aqui? Filho do homem, mostrando a humanidade dele. O Senhor está cuidando de nós com misericórdia, irmãos. O Senhor entende o que você está passando. O Senhor entende o seu desânimo. O Senhor entende, às vezes, até a nossa falta de fé, irmãos. Por isso Ele está no nosso meio, amém, cuidando de um a um. Amém. Aqui com carinho, com amor, sem julgamento, fazendo,
Ele tirando tudo que está obstruindo o azeite, o Espírito, 7 vezes intensificado, queimar em nós, Amém. nos saturar, fazer a igreja brilhar. Ontem nós vimos, a igreja é aquele grande carvalho, mas a igreja agora também é o quê? O candeeiro. É a referência, irmão, no meio dessas trevas. Quem tem luz de Deus? Quem tem a luz divina? Quem tem revelação da palavra? A igreja é a coluna e base da verdade. Ela é que brilha, irmãos. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Nós vamos caminhar por causa do tempo, né? Então essa visão, irmãos, nós temos que estar claro dela. Muito claro dessa visão. E eu quero falar algo para os irmãos. Eu quero que você me responda para você e para Deus. Você sabe onde você está hoje? Onde nós estamos? Irmãos, e qual é o nosso destino? Qual é o nosso alvo? Nós temos que estar com essa clareza hoje, muito forte no nosso coração. Amém. Onde estamos e qual é o nosso destino. Sim. Irmãos, quando você creu em Jesus, você foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Amém. Você hoje está vivendo a vida da igreja. Amém. Mas a vida da igreja, irmão, que te livrou do lago de fogo, que te salvou, não é o objetivo final. Ela é um meio para nos levar para o reino. Amém. Qual é então o nosso alvo? É o reino. É estabelecer o reino de Deus nessa terra. É o milênio. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, na sexta-feira, Deus usou Esdras. Ele deu um exemplo maravilhoso. Imagine você... Os irmãos lembram, né, aquele exemplo do avião da economia de Deus. Ainda o irmão Dong mostrou isso para nós. E ele comparou o avião para mostrar que quando você é salvo e entra na vida da igreja, é como se você entrasse nesse avião. Você já está nesse avião. E agora nós já estamos viajando, né, em rumo ao reino. Rumo ao reino. Porém, a viagem em si, que nós estamos, esse percurso da nossa vida cristã, nosso viver da igreja, ele não é o fim. Porém, irmãos, chega uma hora que no plano de voo de um avião, o comandante dá uma ordem lá da cabine. Olha, já estamos chegando, já vamos pousar dentro de alguns minutos e se preparem. Agora tem um novo procedimento. Qual que é? Um procedimento de pouso. O que vai acontecer, irmãos? Quem estava em pé, quem estava tomando o seu lanche, quem estava cuidando das suas necessidades, quem estava conversando, para tudo, irmãos. Por quê? O avião vai pousar, tem que sentar, tem que cingir, tem que estar preparado, porque nós vamos pousar. Os procedimentos mudam. E isso é o que está escrito em 1 Timóteo 3,15. Nós temos que saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, não é isso? Coluna e base da verdade. Irmãos, nós estamos já chegando. Nosso Senhor, os apóstolos já falaram, o Senhor já está voltando. Amém. O avião já vai aterrissar no reino, irmãos. Amém. Mas para eu poder entrar, aterrissar, entrar nesse reino, eu tenho que estar, o quê? Preparado. O meu estado tem que mudar. Eu não posso só viver a vida da igreja confortável, com os irmãos me servindo, cuidando de mim. Se eu estou com fome, né? Aí se é uma viagem muito longa, aí vem o serviço de bordo, vem os irmãos responsáveis, vem os irmãos que servem, vem a oração por causa da enfermidade, situações. Irmão, nós somos cuidados na vida da igreja. Mas, agora o Senhor está falando, irmão, a trombeta está tocando. Eu estou voltando. Apocalipse está começando. Então vocês têm que estar preparados, mudar a postura. Não é que você vai amadurecer de hoje para amanhã, irmão, não tem jeito. Se você não amadureceu até hoje, não estamos no estágio de vencedores, aquela maturidade total, é isso que Deus está falando para nós. Você não tem jeito, não vai dar mais tempo, o Senhor está voltando. Mas uma coisa eu e você podemos fazer, mudar a nossa postura. Amém. É o estado, não é que você já está pronto. Você talvez está com medo do avião aterrissar. Irmão, muda a postura. Cinge com a verdade, ora mais, invoca o Senhor, Amém. Vive a vida da igreja, prega o evangelho, irmão, vamos envolver com o que Deus está fazendo, vamos seguir de perto aqueles que o coração puro invoca o Senhor, pronto, vamos ser vencedores. A questão é, irmãos, o Senhor está voltando, esse avião vai aterrissar e hoje Ele quer que você e eu estejamos preparados, cingidos, atentos ao Senhor Jesus. Irmãos, e o que está provocando
que está provocando essa chegada do reino de Deus, da volta do Senhor? Mas o que está fazendo isso acontecer é um milagre, irmãos. É um milagre da aurora. Amém. Que é o quê? Tudo que esse gatilho, é porque a pandemia veio um grande sinal. Não, irmão, é um sinal. Mas o que está apressando a volta do Senhor é o evangelho do reino sendo pregado. Vamos relembrar desse versículo? Acho que tem um tempinho que a gente não lê, né? Mateus 24, 14. Irmãos, o maior sinal, nós temos que entender isso, irmãos, na volta do Senhor. O maior sinal é o evangelho do reino que está sendo pregado. Olha o que está escrito aí. Nós sabemos de cor, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Aleluia! Irmãos, o evangelho do reino está sendo pregado. Aqui diz assim, e será pregado. Hoje nós podemos ler da seguinte maneira, irmão, essa profecia, ela está se concretizando, se completando nos nossos dias. Hoje não se lê e será pregado. Hoje lê assim, está sendo pregado o evangelho do reino. Amém. Irmãos, é impressionante. Todos os confins da terra, onde tem a internet, está chegando essa palavra do reino. Impressionante, irmãos. Tantas pessoas estão ganhando esse evangelho puro e sem fermento da vida da igreja, do viver real, do viver de Filadélfia. Isso, irmãos, está sendo massificado esse falar. Todos os cantos estão chegando. E onde não tem tecnologia, irmãos, Deus tem levantado irmãos, como nós recebemos há pouco tempo o testemunho da África. Os irmãos foram até em tribos levando esse evangelho. Pessoas que nem tinham ouvido falar. Irmãos, é impressionante. Então, o que está desencadeando, o gatilho, né? O pessoal está gostando de usar essa palavra hoje. O gatilho que está disparando a volta do Senhor é o evangelho do reino. Amém. É o evangelho do reino. Amém. Irmãos, esse evangelho está sendo pregado e eu e você temos que fazer parte dessa profecia. Amém. E ser os que pregam o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor está voltando. Aleluia. Amém. Amém. E esse evangelho, irmãos, é ele que é um encargo de sexta-feira. É ele que tem que ser vivido por nós. Olha o que está escrito aí em 2 Timóteo. Por que estudar 2 Timóteo se o Senhor está tão perto? Porque 2 Timóteo fala dos procedimentos, para nos deixar prontos, preparados para a volta do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 8, né? Ele diz assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, esse versículo mostra claro que nós temos que sofrer por esse evangelho, amar esse evangelho, participar desse evangelho, junto com o apóstolo, ser realmente cúmplice daqueles que estão levando esse evangelho. O evangelho não é só para o Pedro, o Ezra pregar, o evangelho não é só para os comportores pregar, o evangelho é para nós. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós temos que participar desse evangelho. E esse evangelho é segundo o poder de Deus. Também está escrito em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus. Amém. Irmãos, nós temos que estar claro que nós temos que viver esse evangelho completo. Agora, olha aí, 2 Timóteo, capítulo 1 ainda, né? Vamos ler o versículo 9 e 10. O evangelho, a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Irmãos, isso aqui é o conteúdo do Evangelho. Da agora para frente, irmãos, eu e você, no tempo do fim, nós temos que estar claro da palavra profética, mas nós temos também que estar
com conteúdo do Evangelho. Nós não podemos ficar deslizando na superfície mais, irmãos. Igual aquele pessoal que patina sobre o gelo. Um lago congela, aí fica patinando no gelo, só na superfície. Não. A vida da igreja agora, para mim e para você, tem que mergulhar, irmão. Nós temos que aprofundar nossas raízes e estar na profundidade das verdades do Evangelho. Amém. Olha o que está escrito aqui. O versículo 10 mostrou o conteúdo do Evangelho. É impressionante o que está escrito aqui. Qual que é o conteúdo do Evangelho? Primeiro, o aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Só há um mediador, só uma pessoa pode salvar o homem, irmãos. Quem? Deus que se tornou um homem. Nós não vamos entrar em todos os versículos que não dá tempo. Mas Deus que era Deus, o Verbo que era Deus, se tornou carne e habitou entre nós. João 1:1 e João 1:14. Evangelho de João 1, versículo 1. Evangelho de João 1:14. Ele se tornou gente. Ele se tornou homem. Ele vestiu da humanidade. Irmão, experimentou tudo que nós experimentamos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele pode nos socorrer às nossas fraquezas. Jesus é Deus encarnado. Amém. Ele é o nosso Salvador. Aleluia! E olha o que fala aqui, irmãos. O qual não só destruiu a morte. Que é isso, irmãos? Hebreus 2:14. Ele destruiu o diabo que tem o poder da morte. Esse Jesus, você tem que pregar para as pessoas. Ele era Deus que se fez homem. Ele é o único mediador. Ele sabe o que é a natureza humana e ele morreu pelos nossos pecados. Amém. Mas, irmão, o Evangelho completo fala que ele destruiu a morte. Isso não é maravilhoso? Tem vários versículos, irmãos, que dá para a gente tocar nisso, mas nós não temos tempo. Mas fique claro disso. O Evangelho, qual que é o conteúdo denso do Evangelho? Deus se fez homem. Viveu nessa terra como homem perfeito. Não pecou. Morreu. Mas na sua morte, ele destruiu a morte. Irmãos, que riqueza. Ele destruiu a morte. Aleluia. E tem mais. O que fala o resto do versículo? Trouxe a luz. A vida. Olha aí, irmão, como trouxe a luz, a vida. E a imortalidade mediante o Evangelho. Amém. Esse Jesus que destruiu a morte trouxe a imortalidade. Ele trouxe a vida eterna. Eu e você temos que pregar esse Evangelho, irmãos. Que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele destruiu a morte, que você não precisa ter medo de morte, não precisa ter medo de doença. Nada vai te separar do amor de Deus, porque ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Mas também ele ressuscitou e trouxe luz à vida. Ele trouxe a imortalidade. Irmãos, é recheado de versículos que falam isso. Mas nós não temos tempo, não podemos entrar em todos. Mas ganhe isso, aprofunde nesses itens. Ouça a mensagem de sexta-feira de novo. Entra nesse cargo, porque nós temos que estar com esse conteúdo do Evangelho. Não, se você é alguém que está cheio de Cristo, claro da ressurreição, e que Jesus destruiu a morte, trouxe luz à vida, nos deu a vida eterna, ele é a imortalidade, ele nos deu a imortalidade. Por que você vai ter medo da Covid? Por que você vai ter medo de doença? Por que você vai ter medo do que vai acontecer com você amanhã? Você ganhou a maior vacina de todas, que é a vida eterna, o poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus, nós temos que levar isso para as pessoas, irmãos. Nós temos a promessa, irmãos, dessa vida que agora é, dessa vida divina maravilhosa. E tem mais um item que eu quero ler com os irmãos aí em Timóteo, que é o conteúdo desse Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Irmãos, olha o que está escrito aqui, irmãos. É rico demais. Quando ele mostra a questão do Evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Irmãos, o nosso Senhor Jesus é ressuscitado. Aleluia! Amém. Ele não está mais entre os mortos, ele ressuscitou. E todo aquele que crê nele ganha essa vida de ressurreição. Mas ele é descendente de Davi. Ele tem humanidade. Aleluia! Segundo o meu Evangelho. Aí Paulo começa, ele deixa de falar a frase o Evangelho do Deus eterno, o Evangelho de Deus, o Evangelho da glória de Deus, e ele usa a expressão segundo o meu Evangelho.
que nós temos que ganhar aqui, irmãos? Que esse evangelho maravilhoso, esse evangelho glorioso, irmãos, esse evangelho, ele tem que ser meu. Ele tem que ser seu evangelho. Ele não pode ser só doutrina, irmão, só conhecimento. Mas esse Jesus que nos salvou, que ressuscitou, que venceu o que tem poder da morte, eu não posso ter morte porque o evangelho é meu. Jesus é meu. O Deus ressurreto está em mim. Então por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter ansiedade, ficar com medo, depressão, opressão? Irmão, tudo isso, não, quando vem na nossa vida, nós temos que penetrar no evangelho. A cura é o evangelho. Esse evangelho ele passa a ser seu, ele passa a ser meu, porque eu creio que o Jesus ressuscitado, aleluia, ó Senhor, ele agora é meu. Esse é o evangelho, irmãos, o evangelho que liberta, que cura, que nos regenera. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, irmãos, ele se tornou homem, viveu a vida humana, morreu, ressuscitou, entrou na glória de Deus. Se tornou o Espírito que dá vida. Não é isso? 1 Coríntios 15, 45, né? E agora, ele, quando eu creio, eu recebo esse Senhor, ele entra para dentro de mim. E agora ele vai fazer esse mesmo processo que ele passou, ele vai fazer comigo e com você, do nosso espírito para a nossa alma, e um dia vai glorificar o nosso corpo. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Irmãos, e vai acontecer um milagre maravilhoso. Qual que é o milagre? O milagre é 1 João 3. Olha o que vai acontecer com você. Puxa. Jesus aconteceu isso com ele. E isso vai acontecer com você e comigo. Irmão, nós temos que penetrar nisso. Amados, agora somos filhos de Deus. Quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Isso é o evangelho, irmãos. Não é criatura mais, é filho de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, irmãos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nessa carne aqui, nós não estamos mostrando o que vai acontecer conosco ainda. Mas vai acontecer algo tremendo, irmãos. Amém. Aleluia! Amém. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, ele está chegando, irmãos. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ó Senhor Jesus. Amém. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, até o nosso corpo vai ser transformado. Nós vamos ser semelhantes a ele, irmãos. Essa vida divina que entrou em nós vai saturar nossa alma, vai glorificar nosso corpo, e nós vamos ver o Senhor como ele é. Hoje ele é o Espírito, nós não vemos. Nós vamos vê-lo, irmãos. Nós vamos ver face a face o Senhor, como ele é. Ó Senhor Jesus. Amém. Você vai ter a mesma natureza e vida que Cristo tem, que Jesus tem. A sua natureza humana vai ser saturada de vida divina. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus, Senhor, nós sabemos de tudo isso. Nós já lemos aqui. Mas isso tem que ser o nosso evangelho. Nós temos que viver isso com essa esperança da glória. Ó Senhor Jesus. E vamos ler mais um ponto. Que está em Romanos 2, 17, irmãos. Hoje Deus quer que a gente ganhe esse encargo da pregação desse evangelho. Deus quer ver se realmente o evangelho está só na palavra dele ou se o evangelho está no nosso coração, se ele é nosso. Romanos 2, 16 diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. De novo aí, irmãos. O meu evangelho. Irmãos, ele está falando que até no dia do juízo, Deus vai julgar as pessoas de conformidade, o padrão do julgamento vai ser o evangelho. Mas que evangelho? É o evangelho de Deus? Sim. Mas aquele se tornou o evangelho de Paulo. E o desafio meu e seu é que esse evangelho, irmão, se torne o nosso evangelho, o meu evangelho. Esse é o padrão. Nós precisamos ter essa ousadia, irmãos, de pregar esse evangelho, de levar esse evangelho para todas as pessoas à nossa volta, os nossos familiares, irmãos. Quantas pessoas estão adoecendo com a Covid, com outras doenças e morrendo, sendo ceifadas. Nós não vamos deixar elas irem sem conhecer o evangelho, o nosso evangelho, amém, o evangelho do Deus vivo. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor, não podemos mais, irmão. Vamos avançar. E Romanos 16 também, versículo 25. Vou usar esse versículo também. Eu estou pulando alguns versículos por causa do tempo. Capítulo 16, versículo 25. Olha o que diz, irmãos. Ora, aquele que é poderoso. Irmãos, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Irmãos, Deus quer te confirmar, segundo o seu evangelho, que vai ser seu evangelho. Não é só o evangelho de Deus, mas vai ser meu evangelho. Fala, creia nisso. Meu evangelho, a Bíblia, a palavra, a morte, a ressurreição, a ascensão, a glorificação, é para a minha vida, é a minha história, é o meu evangelho. Amém. Qual a sua história, irmãos? Qual a motivação da sua vida? Amém. É o seu evangelho. Senhor Jesus. É o seu, ser um vencedor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, ó Senhor Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O meu e o seu evangelho, o evangelho de Deus que é nosso, ele é baseado na Escritura profética. Amém. Pode crer no que nós estamos falando, irmão, porque está na palavra. Vamos crer nas profecias, vamos fazer disso a nossa vida. Isso vai ser o nosso evangelho, o nosso viver, a minha vida. É pregar esse Jesus ressuscitado, é viver segundo a palavra profética, e isso tem que ser pregado para a obediência. Vamos levar todos a crer nisso, irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar, irmãos. Amém. Vamos avançar nesse encargo. Amém. Senhor Jesus. Esse evangelho não é de homens, esse evangelho é de Deus. Aleluia. Voltando aqui em Timóteo, fala assim, ó. 2 Timóteo. Olha que riqueza que está escrito aqui, ó. 2 Timóteo, de novo, capítulo 1, versículo 11. Ele confirma isso. Ó Senhor Jesus. Vamos ler só o 11 mesmo, ó. É porque ele está falando do evangelho, né? Ele mostra, mediante o evangelho, no final do 10, o evangelho completo, pelo qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Eu quero falar pela fé isso, irmãos. Você e eu, a vida da igreja de João Levade, creia no que eu estou te falando. Você foi encarregado desse evangelho. Amém. Você é pregador desse evangelho. Você foi designado um pregador, um apóstolo e um mestre. O que é isso? Pregador que prega, que anuncia esse evangelho. Apóstolo, enviado por esse evangelho. E mestre, que ensina a profundidade desse evangelho. Não um evangelho religioso. Nós não somos uma instituição humana, religiosa, organizada. Nós não somos um comércio, uma empresa. Nós somos um organismo vivo. Amém. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja, a noiva, o exército. Amém. Irmãos, você e eu temos que entender que Deus nos encarregou, nos designou, nos comissionou para ser pregador, um enviado e um mestre desse evangelho. Esse é o motivo da sua e da minha existência, irmãos. Trazer o Senhor de volta. Tudo que fazemos, ainda que não estamos totalmente envolvidos, nós estamos totalmente envolvidos no seu trabalho, no seu casamento, com seus vizinhos, com quem que você convive. Saia sempre assim na rua. Eu sou esse pregador do evangelho. Esse evangelho é meu. Esse tesouro é meu. Esse poder de Deus é meu. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós somos encarregados desse evangelho, irmãos. Amém. Esse evangelho completo. E aí, olha só, vou voltar aqui em Romanos. Olha que coisa rica desse evangelho completo. Só para os irmãos entenderem realmente, irmãos. Esse processo, ele já ocorreu. Esse final dos tempos já está aí. Romanos capítulo 1. Olha que interessante. Eu vou ler 3 frases aqui. Ó. Romanos capítulo 1 fala assim. Não vou entrar em tudo porque não dá tempo. Ó. Paulo, versículo 1. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha só. Você, põe o seu nome. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Sou chamado para ser apóstolo, enviado. E eu sou separado para o evangelho de Deus. Aleluia. Versículo 9. Não esqueça. Você é separado para o evangelho de Deus. O evangelho não é de homem, é de Deus. Versículo 9.
porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Aleluia! É minha testemunha e como incessantemente faço menção de vós. O evangelho é de Deus, você é separado para ele. O evangelho é do seu Filho. O evangelho do Filho, que é uma pessoa viva. E no capítulo 2 de Romanos, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, irmãos, vamos ficar claro aqui agora, de uma vez por todas? Vamos declarar para Satanás? O evangelho é de Deus, amém. O evangelho é do Filho e o evangelho é meu. Amém. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Vamos repetir? O evangelho é de Deus, o evangelho é do Filho e o evangelho é meu. Ó Senhor Jesus! Irmãos, é o meu evangelho, é a minha vida, é o meu viver, é o evangelho. Viver o evangelho. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, esse é o encargo, irmãos, que Deus quer passar para nós nessa manhã. O Senhor está voltando, o avião está aterrissando, vamos nos preparar, nós já estamos aperfeiçoados, prontos, cingidos, a volta do Senhor é iminente, o milagre da aurora já aconteceu e nós somos parte dele, estamos nos consagrando voluntariamente, ore a Deus por isso. E a igreja, irmãos, tem um papel fundamental. A igreja é a guerreira, é o exército santo. E eu quero terminar essa mensagem falando isso. Foi passado para nós uma comissão hoje, um encargo. A igreja, aquela lista. A igreja, ela tem uma comissão, irmãos, a guerreira de apressar a volta do Senhor, de exercer a autoridade do Senhor. Tudo, irmãos, que a igreja ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Tudo, irmãos. Tudo que a igreja ligar na terra terá sido ligado no céu. Irmãos, eu quero ler aqui esse ponto. Hoje fomos convocados, a igreja em João Monlevade, a igreja de toda a terra, foi convocada para fazer um jejum com oração. Quem tiver saúde e graça vai fazer isso. Porque nós temos o nosso evangelho, o meu evangelho, o seu evangelho, o evangelho de Deus, o evangelho do Filho, o meu evangelho. Nós vamos apressar a volta do Senhor. Irmãos, esse fogo da volta do Senhor é nosso. Nós temos esse testemunho conosco. E Deus quer usar a igreja para estabelecer o reino dele nessa terra. Nós não vamos ficar assistindo o que está acontecendo com esse mundo, com os governantes, caos na saúde, perdendo irmãos. Não. Nós vamos exercer a oração da igreja. E eu quero passar algo para os irmãos. Toda vez que você ora, irmão, creia que Deus ouviu. Quando a igreja ora, Deus ouve. Aí você não precisa ficar angustiado mais, porque você já pegou o problema que você não consegue resolver e pôs na mão de quem resolve. Então toda vez que você orar por um enfermo, por uma situação, por um ente querido, por situações terríveis que nós estamos vivendo, financeira, etc., creia, depois que você orou, fique em paz, porque está na mão de quem pode fazer. Esse é o poder da igreja. E nós hoje, nós vamos orar de meio-dia a 1h, essa é a convocação. Amém. Jejuar de meio-dia a 1h. Essa manhã de jejum, encerrar em 1h, não é isso? Nós vamos orar, amarrando e trazendo para a terra a vontade de Deus. A igreja agora é essa guerreira, irmãos, que ora o que Deus quer. Nós vamos liberar a demanda de Deus. Agora, hoje, Senhor Jesus, então eu vou ler aqui para os irmãos. Não vai ser a nossa oração para nossas coisas. Nós vamos orar para que Deus traga a vontade dele para a terra. E assim ele volte mais rápido. Nós vamos amarrar, nessa oração de jejum, nós vamos estar amarrando a pandemia atual e as suas variantes. Nós vamos amarrar, irmãos, essa pandemia. Não vai ficar levando nossos irmãos mais, as pessoas mais, antes de receber esse evangelho. Nós vamos, com a autoridade de Deus, amarrar a pandemia. Vamos liberar as vacinas. Vamos liberar a cura dos irmãos que estão enfermos com a Covid e outras enfermidades. Nós temos uma lista de oração da igreja de Monlevade. Irmãos tratando de câncer, irmãos sofrendo na cama, irmãos com outras doenças, não só a Covid. Mas nós vamos liberar todos esses irmãos, curar, irmãos. A igreja, no milagre da aurora, o Espírito age poderosamente. Então nós vamos curar
com essa oração poderosa dos nossos irmãos. A situação da política, nós vamos orar pela política, pelos governantes, pelo poder econômico, nós vamos orar pela questão social, né, irmãos, do nosso país. Ó Senhor Jesus, por todas as autoridades, nós vamos orar federal, estadual, municipal, não vamos criticar, nós não criticamos, nós oramos, abençoamos e ordenamos, amarramos o principado e abençoamos as autoridades terrenas. Ó Senhor Jesus, situação financeira dos irmãos por causa da pandemia, comércio fechado, irmãos desempregados, situações diversas, irmão. Nós vamos amarrar isso, ó Senhor Jesus, e liberar o positivo para os irmãos. Situação dos empregos, da saúde, situação mental e emocional. Quantos irmãos com medo, pavor da morte? Vamos liberar os irmãos que estão enfermos psicologicamente, depressivos, oprimidos. A igreja hoje, nessa 1 hora de oração, vai libertar todos esses. Ó Senhor Jesus, e principalmente também, irmãos, pelo avanço das ferramentas do mover atual de Deus, nós vamos orar pelos coportores, pelo Bucafé, o Instituto Vida para Todos que está levando esse evangelho, todas as ferramentas, o Jornal da Vida, todo tipo de pregação do evangelho, nós vamos orar pelo avanço do evangelho, aleluia, no mundo, irmãos. Ó, para que todos tenham essa oportunidade de ouvir essa palavra, arrepender e preparar para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. E os encargos específicos da igreja de Monlevade, nós vamos incluir que nós temos 1 hora para orar. Orar, irmãos, a oração da igreja. Jesus é o Senhor. Somos mais que vencedores, irmãos. Vamos tocar nesse meu evangelho. Ó Senhor Jesus.